O Shabat aparece e vamos recebê-lo. Shalom. Sejam bem-vindos à Casa dos Benenos, sim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada neste Shabat. Esse Shabat assinala o início da leitura do terceiro livro da Torá, o Sefer Vaikra, que trata principalmente dos serviços de responsabilidade dos Kohanim. Esta e a próxima porção semanal concentram-se em muitas das oferendas a serem levadas ao recém-construído Mishkan, o tabernáculo. A Parashá Vaikra começa com Deus chamando Moshe para o Mishkan, onde ele receberá muitas mitzvot relevantes a serem definitivamente passadas ao povo judeu. A primeira metade da porção da Torá descreve os vários korbanot, sacrifícios opcionais trazidos por indivíduos. Podem ser classificados em 3 categorias gerais, cada qual dividida em várias graduações de tamanho, custo. O Korban Olá é oferenda de elevação, que é completamente consumido sobre o altar. O Korban Minha, ele é uma oferenda de refeição, a qual, por causa do seu conteúdo, é geralmente trazido por pessoas de poucos meios. E o Korban Shelamim, oferenda de paz, parcialmente queimado sobre o altar, com o restante dividido entre os donos e os Kohanim. A segunda metade da porção discute as oferendas requeridas de Hatat, pecado, e Asham, culpa, a serem levadas como expiação por transgressões involuntárias cometidas. Iniciamos o terceiro livro da Torá. Exatamente. O Sefer Vaikra. Né? Alguns aí costumam dizer que é a Torá dos levitas. Sim. Que vai tratar dos sacrifícios, das regulamentações dos serviços que serão oficiados, né, no recém-inaugurado Mishkan. Então, o manual é o livro ou a Torá dos levitas, né, dos Kohanim, dos sacrifícios, das inspeções. Como o povo ele deve se dirigir ao Eterno através dos seus sacrifícios, né? Quais são as regras para que isso aconteça? Porque a gente tem que lembrar sempre o seguinte: o Eterno, ele é infinito, infinitamente maior do que nós. E nós temos que ter condições formais, nós temos que ter formas respeitosas de nos dirigirmos a Ele, mesmo que seja para pedir perdão, para expiar por algum problema, por algum pecado, o que seja. Né? Então, sacrifícios de paz, sacrifícios de arrependimento, que eram apresentados pelos sacerdotes, pelos Kohanim, alguns deles consumindo juntos, né, Zayt? Exato. Ô, Zayt, existe uma tradição que afirma que a iniciação de uma criança de 5 anos na leitura da Torá, ela inicia exatamente pelo Sefer Vaikra, pelo livro de Levítico. Exato. Você comentava, Zayt, sobre a primavera. Exatamente. Que a propósito, nós estamos entrando na primavera. Estamos entrando na primavera. A partir de 20 Aviv, de março. Né? Aviv, estamos entrando na primavera, que também é o anúncio de que está chegando Pessa. Isso. Então, a vida das pessoas ela é dividida em 4 fases, seguindo as 4 estações. Certo. Né? A primeira fase da vida de uma pessoa, ela equivale à primavera, e é justamente a infância. É aquela parte onde tudo é bom, tudo é feliz, tudo, né? Mas é exatamente nesse ponto que se deve fazer a iniciação dos filhos ao Sefer Torá, através de Vaikra. Vaikra é onde se inicia o ensinamento aos filhos, né? E nós temos que ter atenção com um ponto que é muito importante, é fundamental. Muitas pessoas, seguidoras de Torá, estudantes de Torá inclusive, elas têm o sucesso que seus filhos sigam também, tenham aquele gosto, aquele prazer de estudar Torá, de ler Torá. Outros não. O que ocorre aí não é porque um seja mais ou menos estudioso do que o outro de Torá, não. O que acontece é que muitas vezes a pessoa estuda a Torá, lê Torá,
Porque os pais faziam, os avós faziam, os antepassados também faziam, então ele também vai fazer. A criança tem uma sensibilidade muito grande. Quando você for ensinar a Torá, você tem que ensinar com alegria, com satisfação. Você tem que ler aquelas aliote com alegria, com satisfação, com felicidade. Porque isso é o que transmite Torá ao teu filho. Não é, então acontece que Moshe falou isso. Poxa, que coisa, né? Não é assim. Puxa, Moshe falou... Tem que ter entusiasmo, então, entusiasmo, você leva o entusiasmo. Ou seja, quando as crianças são preparadas a santificarem o Shabat, elas observam a atmosfera que está envolvendo aquelas preparações, né? Uma atmosfera de alegria, de entusiasmo, de empolgação, de satisfação. Ou seja, aquilo ali, Zait, vai gravar na mente da pessoa, né? Ou seja, vai chegando sexta-feira, ela vai se lembrar de todas as transformações que ocorriam na casa dela. Exato. A preparação de peça, a cacherização dos utensílios, aquele entusiasmo, a procura do hametz, vamos tirar, vamos eliminar. Então, se torna uma brincadeira lúdica, se torna um ato lúdico, a procura do hametz, toda a família junta ali, rindo, procurando. Isso é lindo. Que é aquilo isso que diz o livro da escrita de Salomão, que diz assim: ensine a criança enquanto é pequena, porque quando envelhecer não esquecerá. Não esquecerá. Então, exato. A primavera, então, Zait, ela é comparada nessa metáfora a essa primeira idade de iniciação. E qual estação do ano é comparado com a adolescência, a juventude? A partir dos 13 anos, né? A partir dos 13 anos. Pois é, o verão. O verão. É o verão, é o calor. Alta temperatura. Alta temperatura. Tudo em ebulição, né? Os instintos em ebulição. Uau. Então, é a fase... Yetzer Hará e Yetzer Tov brigando. Exatamente. Essa luta interna, né? Sim. E é nesse ponto, é fundamental que aquela influência que os pais tiveram na infância, aquela influência, ela vai ser, vamos dizer assim, decisiva. Um decisivo freio, vai ser, assim, a maneira da pessoa pensar, peraí, vamos parar. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fervendo, mas peraí, não vou me queimar, não. Então, é essa. E o apoio dos pais também. Claro. E é isso o que acontece nessa fase, é o verão, né? É a adolescência. Ou seja, é exatamente o período em que o pai está se isentando da responsabilidade né, da maioridade espiritual. Exato. Em que ele vai enfrentar exatamente essa alta temperatura e terá que fazer o contra... E é o lastro que o pai, a mãe trouxeram a essa pessoa que vai levar essa pessoa a ter um caminho mais equilibrado, um caminho mais lógico, né? Mais lúcido. E o outono, então? Agora fiquei curioso, e o outono? A que momento da vida do homem, da mulher, do judeu? Antes do outono, vem o inverno, nessa comparação. Quando a pessoa, já a partir dos 50, aos 70 mais ou menos, é a fase do inverno. É a fase quando a pessoa pensa de forma fria, calculada, meditativa, né? É quando a pessoa junta todos os seus conhecimentos nas suas ações, nas suas decisões. Então, é no inverno, quando a pessoa adquiriu já todo aquele conhecimento, que essa pessoa transmite através da parcimônia, da paciência, através de uma forma correta, de uma forma consciente, aquilo que conhece, que desenvolveu, que aprendeu, e que passa adiante. Aí vem o outono. O outono é a velhice. É no outono onde caem as folhas. Essas folhas, elas servem como adubo do solo. Elas são aquilo que a pessoa trouxe ao mundo através do seu conhecimento, através do seu desenvolvimento espiritual. Que é a distribuição do conhecimento, das experiências que são espalhadas, já estão sendo transferidas para uma próxima geração. Isso, exato. Se preparando para uma nova primavera. Então é por isso, Zaid, que a cada aniversário o homem sempre marca no calendário que está completando mais uma primavera. Mais uma primavera. Porque é marcado com essa iniciação.
né, com essa temperança, né, em que ele tem a oportunidade de ser iniciado dentro de uma... Na sua quinta primavera, né? Ser iniciado dentro de uma perspectiva positiva, né, de temperança. Nós temos que ter também uma atenção muito importante, fundamental, que é o seguinte: o ser humano, ele não nasce com conhecimento. Ninguém nasce com conhecimento. A não ser que o Eterno traga esse dom para essa pessoa, mas 99,999, muitos 9% das pessoas não é assim. Sim. Então, para que haja um desenvolvimento de civilização, um desenvolvimento do judaísmo e continuidade disso, é fundamental o ensino. O ensino é fundamental. Sem o ensino, a pessoa morre cega. O ensino é que dá a luz àqueles olhos, àquela mente, aquele espírito, né? E é através do ensino, do aprendizado, que você passa de geração em geração. Porque cada um de nós só vive uma pequena fatia do tempo. Zait, nós olhamos na última porção e fala ali do censo, né, o Meishekel, em que deveriam ser contados ali os homens de 20 a 60 anos. Também tinha uma idade ali que seguiam para o serviço dos levitas. Ou seja, que é aquela transição, né? Ou seja, para a rotatividade em que era trocada, as pessoas que iniciavam o serviço no templo eram instruídas por quem? Por aquelas que estavam se preparando para sair. Exatamente, né? Isso. O conhecimento, a transição do conhecimento, da transformação do conhecimento, então aplica-se ao momento do outono, que caem-se as folhas, né? Que é comparado à experiência. Aquelas folhas que estão ali sendo distribuídas a todos. Né? Uma nova geração. Uau! Zait, então isso e muito mais será comentado no próximo Shabat pelo mais competente Minyan, que fala de Anusim para Anusim. Deixe agora mesmo o seu like e compartilhe com os seus amigos em suas redes sociais. Seja sócio mantenedor da casa dos Bnei Anusim. Shalom. Shalom.